Começa agora Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca. Boa noite, você está ouvindo Quem Somos Nós, um programa da parceria Rádio Eldorado e Casa do Saber. Toda segunda às 9 da noite, a gente conversa com alguém que pode nos ajudar nessa busca por quem nós somos. Nós já conversamos com pessoas do mercado, filósofos, estudiosos da mente, cientistas, aventureiros, e você pode ouvir todos eles no Território Eldorado, ou Casa do Saber, ou quemsomosnós.com.br. Nesta série, nós estamos conversando com pessoas que nos entendem sob o olhar e a prática da fé ou da ausência dela. Eu sou Celso Loduca e aqui comigo e com as pessoas que vieram nos assistir, o médium e espírita Dilermando Massei. Boa noite, Dilermando. Boa noite, Celso. Muita paz para todos. Vamos lá. A primeira pergunta sempre é pessoal, mas eu espero que você responda também do ponto de vista da ótica da sua fé. Sim. Quem é você, Massei? Eu sou uma criatura que busca, no mundo que me foi oferecido, um caminho para que possa progredir, para encontrar a perfeição, a felicidade, através do trabalho, através do esforço pessoal, da convivência pacífica com os meus semelhantes e no sentido do progresso de todos. Então vamos lá, desde o começo, o espiritismo, tem gente que chama de religião, que chama de doutrina, eu não vou entrar nesse tipo de questão agora, porque eu acho que não é o caso. Mas o espiritismo surgiu no século XIX, na França, com uma pessoa conhecida como Allan Kardec, mas que não se chamava Allan Kardec, tá certo? Hippolyte Léon Denisard Rivail. Exatamente. Por que ele usou um pseudônimo? Porque ele tinha atividades também na área de ensino, ele tinha produzido outras obras, e ele compreendeu que o nome dele não seria significativo no sentido das demais produções que viriam, porque embora fossem dos espíritos aquela produção, ele inseriria o seu nome também. Então ele optou por, naturalmente, usar um pseudônimo ligado a uma encarnação dele, por uma informação que ele tivera com esse nome, quando for um sacerdote druida. Então ele aproveitou esse nome para colocar nos... Quer dizer, o nome Allan Kardec, que ele passou a utilizar, seria o nome de uma encarnação anterior dele. Como é que surgiu, quer dizer, uma religião razoavelmente nova, tá certo? Como é que ele começou essa relação com os espíritos? Como é que surgiu o espiritismo? Como você mesmo disse para nós, o século XIX é o berço do espiritismo. O espiritismo, na verdade, ele começa como se fosse uma invasão organizada pelas entidades espirituais, segundo colocações do próprio Arthur Conan Doyle, escrevendo um livro chamado História do Espiritualismo, que em português as pessoas traduzem por História do Espiritismo. Essa invasão organizada acontece inicialmente na região da costa leste, no estado de Nova York, nos Estados Unidos. Só para eu entender, uma invasão organizada das almas, dos das espíritos? Almas, como é a expressão usada por Arthur Conan Doyle, como a dizer que houve uma invasão organizada pelo plano espiritual, nós entenderíamos hoje em dia, um fato já como se fosse programado para que acontecesse, dentro de uma sequência histórica que vinha acontecendo já desde o século XVII, e outros eventos aconteceram também, mas particularmente junto a uma família metodista na região de Rochester, condado de Wayne, em Nova York, Estados Unidos, a partir de uma família, e ali os eventos, que nós chamaremos hoje de poltergeist, alguma coisa dessa natureza, tornaram-se públicos, e outros acontecimentos semelhantes foram acontecendo nos Estados Unidos. Depois esses eventos passaram à Inglaterra, Alemanha, Itália, França, e foi na França que houve, assim, digamos, um interesse maior de compreender o que havia por trás daqueles fenômenos, que eram chamados raps, né? Seriam movimentos de móveis e objetos, barulho, ruídos... Espontâneos, é isso? Espontâneos, naturais, efeitos físicos naturais. A partir daí, então, divulgou-se. Na França, particularmente, ao tempo de Kardec, tornou-se um evento de salão, as pessoas passaram a se divertir com aqueles barulhos, com aqueles movimentos das mesas que se movimentavam. Só para entender, mas de salão como? As pessoas se reuniam para ver a mesa? Na sociedade parisiense à época, as pessoas se reuniam para conhecer mais sobre aqueles fenômenos que estavam associados a mesas, pequenas mesas que giravam, que se movimentavam, que se elevavam, e muitas vezes essas mesas como que respondiam perguntas. Então havia, por exemplo, a partir do momento que as pessoas se reuniam em volta, já eram conhecidos como médiuns ali, então essas pessoas associando as mãos muitas vezes, fechando correntes, por assim dizer,
elas faziam perguntas. Há um espírito aqui? Se houver, então a mesa dê um levante uma vez e bata uma vez, produz um ruído. Se não houver, produza 2 ruídos batendo no chão. Então a mesa dava respostas nesse sentido. Depois de um certo tempo, os métodos de conversação, de troca ou de comunicação foram sendo aperfeiçoados e chegou a hoje que hoje se chama psicografia, onde um médium recebe... Naquela época não existia essa questão de a psicografia ou a incorporação de já algum aconteciam, espírito? só que com o propagar, digamos, com a evolução dos acontecimentos, usou-se pedra ardósia, por exemplo, para se escrever. Então o médium colocava, por exemplo, a ardósia entre as pernas, ali, ficava sentado, dentro se colocava uma peça tipo lápis, em 2 pedras de ardósia, depois aquela pedra era retirada e aí, depois da sessão daquela reunião acontecia de vir informações, de vir algum tipo de comunicação. Mas também usou-se o que chamavam de mesinha tupia, que era uma mesinha com duas bolinhas que podiam girar, ou 2 rodinhas que podiam girar em algumas das extremidades dela, e na outra terceira extremidade, se fosse da forma triangular, teria um lápis pendurado. Então os médios encostavam naquela mesinha, e aquela mesinha se movimentava em cima de uma mesa maior e trazia informações, trazia comunicações de espíritos. Também, é lógico que acontecia também incorporação, acontecia um processo de materialização e, de certa maneira, as comunicações aconteciam em vários níveis, tanto do ponto de vista intelectual... Sempre aconteceram, do teu conhecimento, ou só no século XIX que isso começou a ficar... Por que não tinha antes? Né? Sempre houve a comunicação dos espíritos, na verdade. Acontece que a época que o espiritismo veio para que a humanidade viesse a conhecê-lo e viesse a ter um aproveitamento dessas comunicações, foi no momento em que os homens na Terra, na Europa, na França principalmente, que era, vamos falar assim, a capital da comunicação, dos meios sociais, da educação, eles tivessem condições melhores de explicar os fenômenos. Mesmo porque a filosofia, a matemática, a física, a química, a psiquiatria estavam em franco desenvolvimento. Então, vem no momento em que as pessoas têm condições de entender, analisar, observar principalmente. Porque as ciências elas têm um grande impulso nessa época. Há uma revolução comercial, há uma revolução industrial. Essa revolução propaga no mundo inteiro os meios de comunicação. Aparece o navio a vapor tempos antes, aparecem as estradas de ferro, o mundo está passando por uma fase de transformações. Transformações científicas, transformações filosóficas, conhecimento, de tal maneira que vem no momento que o homem tem condição de melhor avaliar aqueles fenômenos e poder explicá-los também a partir de observação. O Espiritismo é também uma ciência de observação. Tem uma relação cristã forte, não é isso, o Espiritismo? Sim, sem dúvida. Apesar de negar ou ir contra algumas coisas, né, a fé cristã, de reencarnação, não existe na fé cristã, Jesus não é o Filho de Deus, é um cara especial, mas assim, ela tem uma base cristã, não é isso? O mundo surgiu, do ponto de vista espírita, como? E nós surgimos como? Nós somos, vamos falar assim, filhos de Deus, nosso Pai. O mundo é fruto da criação divina. Houve toda uma evolução, como foi colocada por Darwin mais tarde, em termos de evolução física dos vários seres que habitam a Terra. Mas o Espiritismo coloca essa questão do cristianismo como se fosse uma revivência do cristianismo. Porque mesmo ao tempo de Jesus, as comunicações também aconteciam. O nascimento de Jesus foi anunciado. E foi anunciado, inclusive, como Messias inicialmente, anteriormente, por profetas que, para nós, são médiuns, ou foram médiuns. Ou seja, intermediários entre o poder divino e o mundo material. Mais tarde, quando Jesus surge entre nós, vê anunciado o seu nascimento, depois, quando ele reaparece após a sua morte, por exemplo, ele chega materializado perante os seus discípulos, perante Maria Madalena, logo após sua morte, no domingo de Páscoa pela manhã. Da mesma forma, se nós observarmos, por exemplo, o Atos dos Apóstolos, quantos fatos ali que nós consideramos como mediúnicos acontecem? O fato, por exemplo, de Paulo ver Jesus, encontrar-se com Jesus, para nós é um fato de evidência. A pessoa vai ver o outro se materializar ou ter um quadro de evidência à sua mente. Outros fenômenos, como, por exemplo, um passe que Ananias dá em Paulo e fazendo retornar a visão. É um milagre, é colocado como, do ponto de milagre. vista católico, Então, é milagre, mas eu não dúvida. quero opor uma coisa ou outra de verdade, a ideia não é essa, é entender o teu ponto de vista, como, aí sim, eu estou usando um paralelo só, Perfeito. mas assim, nós somos criados por Deus, Sim. segundo o Espiritismo, da mesma maneira que os judeus acreditam e que os católicos acreditam, tá certo? Perfeito. E aí, Deus criou o universo, criou a Terra e tal, criou os humanos e os animais, etc. Isso é muito parecido. Sem dúvida. Não é isso? Onde o Espiritismo começa a sair dessa Então, mesma veia cristã? Conforme a ciência avalia a criação,
do ponto de vista, vamos chamar assim, biológico, nós vemos apenas como uma instrumentação natural para que isso aconteça. Mas a causa primária de todas as coisas é Deus. Deus é o princípio de tudo. Então, se a vida na Terra nasce ou apareceu na Terra, surge em função de um processo, de uma experiência já coordenada por espíritos superiores que permitem que a vida ocorra na Terra, a partir de processos naturais, vamos chamar assim. Mas a causa primária sempre Deus. A evolução das espécies acontece conforme os cientistas buscam compreender ou estudar ou aprender a respeito delas hoje em dia, mas como fenômenos naturais, sejam físicos, químicos, biológicos, não importa. O Espiritismo não tem uma teoria diferente, pelo contrário, ele sempre procura se apoiar também no conhecimento científico da época que nós vivemos. Amanhã, se for comprovado alguma coisa diferente, ele procurará acompanhar no sentido, no valor do esforço humano para compreender a própria vida. Só o comecinho que você estava falando, alguns espíritos avançados, vê se eu entendi direito, eu não estou falando besteira, orientaram a criação dos humanos na Terra. De toda a vida na Terra. Na Terra e fora da Terra. Fora da Terra, se nós pensarmos em termos de outros planetas onde a vida haja presença da vida, como nós conhecemos aqui, por exemplo, perfeitamente dentro de um plano divino, há os trabalhadores, porque Deus ajuda o homem através do próprio homem. Deus trabalha, claro, mas o homem também tem que trabalhar. Então o trabalho faz parte é uma lei da natureza o trabalho. Todos trabalham. Então, os espíritos mais avançados, aqueles espíritos que são luminares... Mas onde eles estavam, desculpa, bem assim, onde eles estavam? Não existia vida na Terra. Ele era um espírito do quê? Porque espírito, quando a gente está colocando assim, ó, eu morri, aí tem o meu espírito, sim, mas eu existia antes de... Ele era espírito de quem? Esses que nos criaram, ou que, sim, nos guiaram, para ser criados. Existem esferas espirituais, digamos, vamos supor, em torno da Terra, por exemplo, associadas ao mundo, como nós temos aqui na Terra. Existem esferas, quando eu penso, não é só esfera, penso que nós falamos, não falamos apenas em esfera do ponto de vista físico, esfera entre aspas, vamos colocar assim, mundos, não é? Em torno da Terra, como que regidos pelo nosso ciclo solar, onde estão ligados a nós. Mas além desses mundos que nós, próximos da Terra, como nosso lar foi mostrado num filme não faz muito tempo, nós temos também outros mundos, naturalmente. A grandeza da criação é algo extraordinário. Hoje se fala em multiversos, não se fala mais de universos. E a vida, ela não se manifesta apenas do ponto de vista material, ela se manifesta do ponto de vista espiritual. Esses espíritos são seres de forma, vamos chamar assim, de corpo sutil, muito sutil. Quanto mais avançado, menos materializado. Ele menos precisa da matéria para se manifestar. E ele está presente em todo o universo. O espírito, ele habita todo o universo. É um ser inteligente presente em todo o universo. Com as suas funções, com a sua experiência. Alguns encarnam na Terra para evoluir na Terra. Uma vez que cumpre seu papel, evoluem, vão para outros mundos mais felizes, ou talvez não sejam tão felizes, mas para ajudar na evolução daquele mundo. Mas o universo é pleno da presença da criação, principalmente do ser inteligente. O ser inteligente, o espírito, é uma das forças da natureza, é um dos elementos da criação divina. Que aí nos guiaram aqui, ou guiaram a criação dos humanos e tal. Orientaram que aí a criação. Orientaram, porque do ponto de vista científico, né, a vida aconteceu de outra maneira, certo, quimicamente, etc. Sim, né? O mecanismo pode ser químico-físico, físico-químico, não é problema, porque, lógico, é um elemento material que atende reações naturais, segundo a criação, mas naturalmente não quer dizer que nós vejamos diferente, não. Nós vemos da maneira como os cientistas o veem. É claro que a criação lá, que foi feita em laboratório, criando condições apropriadas, metano, amônia, eletricidade, nós entendemos que possa ter sido feito da mesma maneira. Não se sabe o que veio antes. Mas aí vem uma alma e entra naquela matéria? Não é que vem. A evolução do ser, existe um processo de estudo, então um estudo dentro do espiritismo que se chama evolução do princípio inteligente. Então o que se pensa em linhas gerais hoje, em termos de evolução, é que existem como que fluidos inteligentes. Elementos que mais tarde serão um dia o ser humano, o espírito inteligente. Então esse seria um princípio inteligente lá no seu comecinho, fundamental. Oportunamente, esse ser vai ocupar, vamos chamar assim, uma célula viva. Dentro do processo evolutivo, mais tarde, ele vai constituir um corpo. Mais para frente, ele poderá, eventualmente, assumir o corpo de um vegetal. Oportunamente, assumir aquele princípio desenvolvendo um animal. Oportunamente, um ser hominal, um homem. Então, do ponto de vista... Há uma evolução. Então, mineral vegetal, animal e depois hominal, o homem como angelical, o ápice angelical. Aqui na Terra e depois na angelical. Então, a ideia, vê se eu estou compreendendo bem, a ideia é que essa fagulha inteligente, de alguma maneira,
com a existência ou com a experiência de vida e morte, porque né, o Espiritismo acredita que a gente volta, não é isso? Que reencarna de alguma maneira. A partir daí eu vou evoluindo até chegar anjo. A condição angelitude. Isso quer dizer o seguinte, o fato de eu estar aqui, o fato de você estar aqui, quer dizer que a gente não é anjo. Não, senhor, não somos. De jeito nenhum, que a gente é ruim, tá não, certo? Não somos ruim, que a gente tá para baixo, estamos assim, numa né? fase, na escala. Porque há escalas angelicais, há escalas, digamos, de espíritos em geral. Nós temos os menos felizes, né, e temos os mais felizes. Estamos numa fase, por assim dizer, entre aspas. Mas você acha que a planta é menos feliz que o animal? Não, nesse sentido, não. nessa escala? Ela é menos divina, vai? Não entendemos porque assim. Porque não parece isso que não você está falando? Não entendemos assim, não. A beleza da criação é extraordinária, que dentro do seu plano de criação, ela oferece ao princípio inteligente as oportunidades de aprendizado em cada etapa. A sensibilidade que nós verificamos que as plantas também a têm, o homem, o ser espiritual lá avançado, ele está aprendendo nesses vários estágios. Se nós temos forças interatômicas, que hoje estão sendo estudadas pelos cientistas na área da física, essas forças existem no mineral, mas nós somos compostos de mineral também em nossas células. As nossas moléculas são minerais também, são elementos minerais. Então, com o passar do tempo, tudo isso vai sendo agregado, esses valores vão sendo agregados. Então, as forças de interação, as de atração, as forças magnéticas, o próprio magnetismo, a eletricidade, nós temos atividade cerebral. Eletricidade cerebral nós temos, são registrados pelos aparelhos. Mas isso é natural, não é isso? Tudo natural, mas o suporte para que mais tarde se crie o ser inteligente, passando pelo corpo físico e aprendendo no corpo físico as questões associadas à matéria. Oportunamente, as questões morais que estarão também presentes nesse ser, coisa que a planta não tem. A razão, coisa que a planta não tem. O animal também não tem a razão, ele tem um pensamento não completo ainda. Mas oportunamente, ele também pensa, óbvio que ele pensa. Oportunamente, ele vai ter condições de se manifestar de uma outra forma. Então, há um processo muito bonito, muito interessante de aquisição de valores, tanto para estruturar-se na matéria, como mais tarde para estar se preparando para projetos maiores. O budismo tem uma coisa semelhante com essa ideia de ascensão de um reino para outro e etc. Depois a coisa do anjo não tem. O espiritismo pegou isso do budismo de alguma maneira, porque o século XIX era um século místico também. Ao mesmo tempo o século da ciência, existiu essa influência do budismo? Não? Olha, nós entendemos que não, porque a doutrina espírita ela é fundamentada em informação que vem dos espíritos superiores. Então eles vêm, trazem através de médiums as informações, são registradas, são estudadas as informações. Quem teve o cuidado de analisar essas respostas foi Kardec. Codificação baseou-se nisso. Diferentes médiums foram colocadas as perguntas, respostas depois foram verificadas e foi montado, digamos, um livro em cima disso, de uma maneira didática. Que é o primeiro, né? O livro é o primeiro que é o livro dos Espíritos. Né? Ele era médium? Ele, olha, dizer que Kardec era médium não seria muito apropriado dizer isso, mas a mediunidade ela está presente em todos nós de uma forma ou de outra. A sensibilidade das pessoas é uma forma de mediunidade. Em certos lugares que nós vamos, nós sentimos uma diferença no ambiente, nós podemos ter inspiração, ter intuição. Isso é uma forma de receber do mundo espiritual, muitas vezes, conteúdo informacional. Então, Kardec não era propriamente um médium. Ele não recebia informação direta. Não. Ele recebia das médiums ou dos médiums e transcrevia. Os espíritos passavam para esses médiums, quando convocados, e ele transcrevia no seu texto. Ou elas escreviam também, Sim. Depois ele analisa as questões e depois ele monta um corpo doutrinário fundamentado nas respostas, onde essas respostas elas têm que ter uma estrutura que, se nós mexermos numa peça, mexe com a estabilidade da estrutura toda. Tem que ser coerente. E tem que ser fundamentado em respostas de diferentes médios em diferentes lugares. Tem que haver essa uniformidade ou... Porque senão tem uma coisa errada. Errada, exatamente. Claro. Então vamos voltar lá. Sim, quer dizer, lógico. ele diretamente ele não teve essa conversa. Quer dizer, ele não deveria ele não interferir. recebeu. Não deveria interferir nesse sentido. Ele não recebeu Não. isso, quer dizer, diretamente. Ele compilou Dependeu o que as de outras pessoas de falavam. informações. E aí fez o Livro dos Espíritos, que é o primeiro, não é Que isso? é o primeiro livro, perfeitamente. A base do Livro dos Espíritos é quase que a Bíblia, né? Se é que pode chamar de Bíblia. Eu sei Sim. que é chato chamar de Bíblia, porque não é tem Bíblia, problema. mas dos Espíritas, Sim, né? Exato. Que fala sobre o mundo. Me fala um pouquinho desse mundo, então, depois que a gente morre, do desencarnado. Vai depender da condição com que nós saímos daqui. Da nossa ligação moral, da nossa evolução moral, das ligações associadas ao egoísmo, das associações com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, ou com o bem que fizermos. Então, dependendo daquilo que nós fizermos de acordo com as leis de Deus, leis naturais, né, a lei do progresso,
a lei do trabalho, a lei de liberdade, a lei de amor, justiça e caridade, não é? A lei de sociedade. Conforme nós trabalharmos esses temas dentro da vida e nos colocarmos perante a sociedade, perante a nossa consciência, que onde essas leis estão inscritas, aí então nós estaremos em sintonia com o bem, estaremos em condições de ascender para um mundo determinado em condições com a nossa evolução. E a partir daí então é que nós poderemos planejar retornar à Terra ou talvez partir para mundos melhores. Então, mas assim, eu morri. Tá? Sim. Minha alma, Sim. ou espírito, não sei exatamente como chamar tecnicamente. Alma ou espírito, pode falar. Tá. Vai para algum lugar, pelo que eu entendi, parecido com a coisa de novo budista do karma, quer dizer, dependendo do que eu fiz aqui, tem um lugar, vou chamar de céu, mas não é céu, né? Mas tem um lugar onde a minha alma vai de acordo com isso. Com a evolução, certo. E que parece que é semelhante com a Terra, dependendo do caso. Tem cidade, não é isso? Tem comunidade. Perfeito. Me explica um pouquinho isso. E assim, e se eu fui um cara mais legal aqui, eu vou para uma determinada cidade, se eu fui menos legal, eu vou para outra. É uma questão de sintonia, chama-se lei do campo mental, uma lei que faz com que nós estabeleçamos nossas ligações. São importantes até para as comunicações mediúnicas, mas também dirigem as nossas vidas, né? Mesmo o nosso trabalho aqui na Terra, mesmo o lugar que nós vivemos, a nossa casa, conforme nós trabalhamos a nossa mente, conforme nós expressamos nossos pensamentos, conforme as nossas ações, as nossas atitudes, as palavras, nós criamos em torno de nós, vamos chamar assim, um padrão de sintonia. Então é natural que se nós venhamos ocupar um mundo melhor, é porque nós merecemos esse mundo, então nós iremos para esse mundo melhor. Esses mundos, eles são mais ou menos sutis, mais ou menos materiais, por assim dizer. Então se nós não vemos, não é porque não exista. Nós não utilizamos, por exemplo, micro-ondas em casa, alguém vê lá a micro-onda dentro de casa, passando, chegando nos alimentos? Nós não vemos. Não observamos as outras formas de onda no Sol, nós vemos a luz visível, nós não separamos as radiações da luz visível. A ciência separa. Então, mais. Como são esses lugares? Da mesma forma que nós não temos a possibilidade de ver, porque a visão está associada à nossa física, material, vamos chamar assim, esses mundos não são diferentes dos nossos. Muitas vezes nós somos cópias desses mundos. A diferença é a sutileza, é a sintonia, é a frequência desses mundos. Então, são mundos, digamos assim, com frequências diferentes das nossas. Da mesma forma que nós temos um espectro de luz, o espectro da audição, aí, ligado à televisão, à radiofonia, nós temos também outros espectros ligados à vibração do corpo espiritual, que está associado, de certa maneira, à vibração da mente, do pensamento da pessoa. Então, a grandeza da criação está muito além do que nós possamos imaginar. Então, nós vemos esses mundos dessa maneira. São mundos apropriados àquele padrão de frequência que não necessariamente se choca com o nosso mundo. Eu entendi, mas assim, por que tem casa? Por que a alma porque precisa naquele de momento casa? as Por que pessoas a alma ainda precisa de alimento? Ou é uma Não, imaginação? depende, não é isso? imaginação. A liberdade da pessoa, não é? A vontade, o avanço que a pessoa consegue adquirir, a libertação do mundo material, não se processa, a vida não dá saltos, a natureza não dá saltos. Então, quando nós desencarnamos, vamos ver, supondo, vivendo aqui na Terra, e nós passamos para o mundo espiritual, nós ainda dependemos muitas vezes de questões ligadas ao sexo, ao alimento. Só com o tempo é que nós vamos perceber a realidade da vida. Há espíritos que já estão, seja pela idade, seja pela doença, seja pela própria evolução, percebendo essas questões que o atraem magneticamente, que o mantém magneticamente ao corpo físico. Mas ao passar para o mundo espiritual, ele começa às vezes se separando dessas questões que necessariamente eram recursos para viver aqui na Terra. Então o alimento, por exemplo, por algum tempo, a droga talvez, vai ser necessária. Haverá talvez sucedâneos de drogas para tratar de pessoas nos hospitais nesses lugares. E onde a pessoa vai se sentir melhor? Naquilo com que ela tinha associação aqui. O que nós imaginamos para um mundo feliz? O que nós conseguimos? Às vezes não conseguimos imaginar um mundo feliz. O inferno todo mundo consegue imaginar, não é mais fácil imaginar o inferno, né? Desenhar o inferno. O mundo feliz nós não conseguimos. Os recursos são muito mais amplos. Talvez nós não consigamos ainda ter acesso a esses mundos e compreender como que são exatamente os mundos. Mas as referências que trazem para nós, nas esferas próximas a nós, que nós possamos acessar durante o sono, por exemplo, é da mesma forma como nós temos aqui. Se o mundo espiritual nos influencia permanentemente, nos intuindo numa música, como Beethoven, por exemplo, fazendo suas criações, ou num artista que pinte alguma coisa, o espírito lá está trazendo para nós coisas deles. O que nós fazemos aqui, nós estamos copiando aquilo que nós tivemos experiências antes. Experiências cada vez melhores. Quando você fala que a música do Beethoven, sim, do teu ponto de vista, certamente foi inspirada possivelmente, por... os artistas em geral são como se fossem médios. Tem seu valor?
tem seu trabalho, sem dúvida alguma, mas a inspiração, onde busca a inspiração? A inspiração é uma forma de mediunidade também. Então, cada um desses artistas... Não é possível ser uma coisa, do teu ponto de vista, não é possível ser uma coisa cultural que não não pegou de algum outro espírito, não sei se fala soprou, que passou, não, inspirou. Me desculpa, Vamos colocar inspirou. Isso, exatamente. Né? Não é possível que seja só talento e do teu ponto de vista. Não, é uma mistura das duas coisas. A morte é um processo muito interessante. É libertação, para começar, da matéria. A morte é um processo. Todos, de um modo geral, não morrem igualmente. Cada um vai morrer, vai libertar-se do corpo mais cedo ou mais tarde, vai demorar mais ou menos, conforme mais ou menos uma frase. Onde estiver o teu coração, está teu tesouro. Então, se nós nos apegarmos muito à família, ao cargo, à profissão, nós poderemos até retardar um pouco a nossa morte. Embora morrer e nascer sejam fatais. Então, cada um vai naturalmente ter o seu desencarne em função do seu egoísmo, do seu orgulho, da sua compreensão, da sua educação para a morte, vamos chamar assim. Então, aqueles que se apegam menos passarão naturalmente para um mundo mais leve, vamos colocar assim, mais facilidade para deixar o corpo, mais rápido deixa o corpo, tem facilidade para desencarnar. A própria doença, a própria idade já vai fazendo com que a pessoa vá se deslocando. Observem certas pessoas que estão para morrer e que começam a ter visões de parentes, de amigos, não sei o quê, e depois acabam saindo do corpo, desencarnam. Não é? Uma vez chegado no mundo espiritual, alguns dos espíritos vêm socorrer, vamos chamar assim, vem auxiliar na morte. Essa morte ela acontece em função de, vamos chamar assim, desligamento de certos pontos fundamentais no organismo humano, físico, material. Nós temos um corpo espiritual e temos um corpo físico. Existem ligações entre essas partes. Então aqui, por exemplo, na parte gástrica, básica, fundamental para a manutenção da vida, aqui tem uma ligação, no coração tem outra, aqui em cima tem outra, aqui na frente tem outra, aqui tem outra. Então é como se os espíritos encarregados do desligamento venham como que cortar esses pontos, desligando os chamados centros de força que as pessoas comumente chamam de chakras. Então vem fazendo esses cortes. E aí o espírito sai de baixo para cima, os pés não esfriam primeiro e ele retorna. Isso já foi visto, é mostrado, tem pessoas que têm evidência disso, fotografias, por aí vai. Então a pessoa sai, desencarna. A recepção dele no mundo espiritual já pode acontecer ali, é um parente que vem, já tem uma certa bagagem para recebê-lo. Quando ele está equilibrado, colocam ele para dormir e levam ele para um lugar que pode ser um hospital, pode ser um outro local, onde ele vai começar a entrar num processo de reajuste para a nova vida. Quando você coloca assim, da vida da pessoa, a não ser que eu tenha entendido mal, sim, mas parece que as pessoas já têm uma vida um pouco determinada, né? Em alguns momentos a gente lê assim, se a pessoa nasceu com um determinado defeito, é porque ela na vida passada carregou aquilo e precisa aprender isso, ou se ela morreu de um jeito violento, é porque isso iria acontecer para ela aprender e tarará. É essa maneira, quer dizer, eu estou interpretando razoavelmente correto? Cada um tem a sua história, tem o seu passado. As circunstâncias principais da vida, elas são determinadas. Então, vai ser brasileiro, vai ser homem, vai ter esposa, vai ser médico, por exemplo. Quem escolhe isso? Isso é um plano que se desenvolve antes da encarnação da pessoa. Mas é a alma da pessoa que escolhe? Também pode, quando tem condições espirituais para tanto, pode decidir o que é melhor para ela cumprir o seu papel. Se não for a pessoa, quem é? Quem que determina se vai ser médico ou não? Se a pessoa não tem condições de fazer isso, é porque a pessoa, logicamente, está numa situação difícil. Às vezes uma pessoa está numa situação deslocada, cometeu muitos crimes, então a pessoa não tem estrutura para escolher. Então ela nasce aqui com os seus problemas, porque uma equipe, um grupo de espíritos que tem responsabilidade, que conhece os problemas humanos, que passaram pela vida, que tem amor no seu coração, tem misericórdia, compreende a dor, o sofrimento, tem sabedoria, é que tem condição de decidir, escolher um planejamento de nascimento. Não retira um pouco a história da escolha, da minha escolha, agora, a escolha de agora, né? Imagina uma pessoa que cometeu, digamos, vários crimes contra a humanidade. Ele cria dentro de si, quando ele se arrepende, quando tem remorso, muitos problemas, muitas dificuldades. E aí como é que ele vai escolher retornar à Terra, em que circunstância, em que lugar, com que pessoas vai retornar? Então, a misericórdia divina é de tal natureza que ele recebe um amparo, um auxílio, para nascer naquele melhor lugar que ele possa ter condição de se recuperar.
Existe uma frase que diz assim: Deus não quer o sacrifício do ímpio, Deus quer misericórdia. Então a misericórdia está sempre presente. Então nessa hora ele é ajudado para que ele possa ter o corpo adequado, para que ele possa nascer naquelas condições onde ele possa ter sucesso. Mesmo assim, às vezes, vem com ideias... Mas estou falando da escolha da vida aqui. Se eu já vim determinado para ser publicitário, ou médico, ou casado, quer dizer... Não pode gerar nas pessoas, bom, minha vida já está feita, tanto faz, deixa levar o que acontecer, aconteceu, ou seja, não retira de mim a responsabilidade. Não, porque quando a pessoa tem condições, ela participa dessa programação lá. Quando ela vem aqui, ela vem numa forma coercitiva, eles colocam coercitivamente, mas não é o caso. Em linhas gerais, as pessoas escolhem e discutem, analisam o seu projeto de reencarne. E aí, então, dentro daquela escolha que ele faz, ele já vê o que ele tinha lá atrás, o que ele tem que resgatar e o que ele precisa para ganhar uma posição melhor. Então, é dentro de um consenso. Pode se arrepender, mudar de ideia, não quero ser mais publicitário, quero ser médico? Pode, chama-se livre-arbítrio. Existe um determinismo, mas quanto mais inteligente, mais responsável o espírito, ele tem a liberdade de escolher. O importante é que dentro daquela nova profissão, ele procure fazer o cumprimento às leis e cumprir o seu dever. Fortalecer a sua fé, aprender a fortalecer a fé, mas cumprir o seu dever como ser humano perante a vida. E nesse sentido é que ele vai levar o seu caminho, levar a sua vida. Alguma vez, algum de vocês visitou a casa André Luiz? É uma casa de recuperação de pessoas. As pessoas, os espíritos que estão ali encarnados, estão num corpo, muitas vezes, desse tamanho assim, mais ou menos. Você tem um ser humano naquele corpo. A cabeça é pequenininha. Então, esses espíritos estão ali por quê? Será que é só um problema ligado à hereditariedade? Não necessariamente. Então, esse espírito, segundo a doutrina espírita, ele passa por um processo de resgate. Naquele momento, ele está passando por um reajuste no seu corpo físico. É uma primeira experiência. Vive um certo tempo. Volta à espiritualidade. Recebe o apoio humano. Recebe tratamento. Recebe das pessoas a compaixão. Aprende, porque ele fala com os olhos, muitas vezes observa pelos olhos, não consegue gesticular, a garganta está com dificuldades. Casos, principalmente, às vezes, de suicídio ou maldade humana. Então passam por estágios de recuperação. A Terra é um hospital, a Terra é um lar, a Terra é uma oficina. Então nós vemos as pessoas passarem por essas dificuldades e elas naquele momento têm aquele corpo. Numa outra experiência, se conseguiram, sem muita revolta, porque o espírito, meus irmãos, me permitam assim, o espírito ele tem a consciência dentro de si. Ele traz consigo a centelha divina do progresso. Só que às vezes no caminho comete enganos. Então se ele errou, mesmo que tenha orgulho, quer que ele tenha dificuldade, aos poucos vai aprendendo com os seus semelhantes. Vai recebendo as influências do meio. Isso é educação. Então ele vai se educando lentamente, gradualmente. Às vezes pessoas que passaram pela noite de São Bartolomeu, por exemplo, passam-se, digamos, 500 anos, vamos colocar assim, de cara não conseguem resgatar aquilo que fizeram de perseguição aos seus irmãos da época que pertencia a outra religião. Dá-se um tempo para esse espírito. 700, 500 anos depois é que a pessoa renasce em condições de pagar aquilo, vamos chamar assim, resgatar aquilo que fez no semelhante. Então, às vezes ele vem, provocou a morte brutal no passado, ele vem passar pela experiência. Não é a questão apenas de karma, de pagar, morrer pela mesma moeda, não é necessariamente isso. Cada um escolhe o gênero de forma de saudar. Tem pessoas que tiram vida, às vezes vêm dar vidas. Tem pessoas que entram no campo da medicina para curar, trabalham arduamente para desenvolver, sofrem arduamente aqui para descobrir remédios, medicamentos para a humanidade. Em resgate a provas passadas, tiraram vidas às vezes, agora estão favorecendo a vida. Então não é olho por olho, dente por dente. É a cada um segundo suas obras. Mas é forma inteligente de fazer as coisas. Então, muitos jovens, às vezes, vêm, cumprem o seu papel, às vezes saíram mais cedo da vida. Suicídio, por exemplo. Então eles têm um tempo a maior, porque vamos supor, se a pessoa é programada para viver 60 anos, aos 40 tira a vida, sofre muito no mundo espiritual. Vem às vezes para cá e precisa resgatar 20 anos, completar o seu projeto anterior, para dar prosseguimento às novas invectivas. Então tudo é programado, é organizado de forma inteligente, racional, de forma amorosa principalmente. Onde a pessoa possa, naquela catarse, às vezes da morte bruta contra o poste, num acidente, poder naturalmente deixar no passado aquela dificuldade que criou para o semelhante. Não quer dizer que seja sempre assim. Existe uma obra chamada Leis de Amor, escrita através de Chico Xavier, por um espírito chamado Emmanuel. Se vocês puderem ler, ali tem, entre outras explicações, é um livrinho pequeno, tem essas questões ligadas às formas de resgate associadas às mortes dos jovens, das crianças. Às vezes a experiência da criança é uma experiência para os pais. Os pais é que precisam daquela dificuldade em relação à criança. Às vezes a criança também vem para ter condição de adquirir um corpo melhor oportunamente.
Então, são várias possibilidades. A natureza é bastante rica nesse sentido. Os meios também são variados. Deus nos criou, tá certo? Sim. E criou esses espíritos semiconscientes. Por que primeiro a gente decaiu, né? Se a gente nasceu direto de Deus, por que a gente já nasceu para baixo? Por que a gente não nasceu Deus também? Não nasceu uma coisa bacana? Primeira coisa é o mérito, não é? Cada um de vocês aqui alcançar a sua posição social, familiar, alcançar a sua posição dentro do seu trabalho, em função do seu esforço. Não, mas eu tô lá atrás ainda. Não tem problema. Na minha Não alminha lá, não antes tem de eu problema. chegar em mim. Então, mas mesmo lá atrás... Deus criou. Sim. E aí? Por que Aí- a gente já veio logo para baixo? Para mineral? Porque a partir do mineral, nós aprendemos em relação às forças. Uma rocha que se coloca ali, ela dá sustentação. Chega um dia um problema na nossa, estou fazendo uma analogia, um dia um problema na nossa vida e nós não suportamos as cargas emocionais. Então nós vamos ganhando experiências ao longo do tempo, aprendendo com as forças que estão presentes no mineral, na agregação, na acumulação, digamos, de bens, suportando temperaturas, suportando dificuldades para aprender mais tarde a superar outros problemas também. Não, acho que Então- eu talvez tenha Sim. formulado a pergunta de algum jeito. Eu queria entender por que Deus já não nos criou lá em cima. Porque não teremos o mérito, Lá o em mérito, o mérito. Mas ele do- mesmo nos fez já sem mérito? Essa é a Não, pergunta. não é demérito. É dar mérito à pessoa para que ela possa alcançar a posição angelical a partir do conhecimento. Então, ela vai desenvolver a sua inteligência, as suas virtudes morais principalmente, dentro do tempo que é dado para cada espírito. Então, cada um vai crescer, vai evoluir em função do seu esforço. Então, é um processo educativo, vamos chamar assim. Deve ser ignorância minha, mas assim, não me parece uma coisa estranha que Deus já vai me criar ignorante para depois eu voltar a ser... E é assim. Mas para que ele vai fazer isso? Assim, de um ponto de vista, por que seria assim? Porque a tendência nossa é atender leis criadas por Deus. Uma delas é a lei do progresso, é a lei da evolução. Então Deus nos cria simples e ignorantes. Simples como indivíduos, comunidades individuais. Ignorantes porque nós temos um potencial muito grande dentro de nós para que nós possamos desenvolver habilidades, criar ações oportunas na vida, desenvolver habilidades no sentido, digamos, do relacionamento, desenvolver inteligência de modo geral. Longe de mim de querer Sim. compreender a mente de Deus, Sim. mas me parece bastante esquisito falar assim, eu vou criar uns caras ignorantes para depois ver se eles voltam a ser Deus. Não parece? Sim. Não, a palavra Deus é Ou único. Não, pra Deus é ser único. anjos, o isso. que seja. Por que ele já não criou anjo e acabou? Sim, todos Né? seriam anjos, É. ficariam todos tocando harpa no céu, seria uma E por maravilha. que não? Porque, Sim. o que tem de errado? Não, Por que não, a gente teria que passar por isso? Sim, de verdade, eu estou sob a ótica Sim. da tua fé, claro. Sim. O que nós entendemos é isso, é que o trabalho que nós devemos executar está dentro daquilo que se programa para o espírito. Então o espírito ele é um ser criado simples e ignorante, mas com a possibilidade de evoluir. Então o seu esforço, o seu trabalho é que vai destacá-lo no mundo. Então quando ele chegar na condição, vamos supor, de Cristo, por exemplo, que é uma etapa da vida, porque o progresso é maior que isso, ele desenvolveu todas as habilidades, ele passou por todos os sofrimentos, ele passou por todas as possibilidades de aprender em termos de amor ao próximo, passou pelo egoísmo, pelo orgulho, e venceu tudo isso. Entendi, sim. O próprio Cristo fala assim para nós, tenham boa vontade, né? Ele fala assim, tenham de bom ânimo, eu venci o mundo. Então o próprio Filho dele vem à Terra mostrar para nós que o esforço, que o trabalho, que a dor faz parte desse mundo que nós vivemos. E o Espírito passa por isso, naturalmente. Eu tenho uma pergunta agora mais como você é médium, eu queria saber o que é essa experiência. Eu acho que é uma curiosidade que todo mundo tem. Você psicografa? Eu Ou posso, você eu posso. Não, incorpora e... É mais a fala, A mais fala. a psicofonia, a vidência, a intuição. Uma curiosidade mesmo. Sim. Como é esse processo de um espírito outro, que não o Sim. seu, Sim. habitar o seu corpo, ou usar o seu corpo para falar, ou para escrever, ou para, né, Tá. fazer... Como é? O que você sente? Existem, vamos supor, duas formas de mediunidade, de efeitos físicos e de efeitos intelectuais. O efeito físico, nós comentamos com você, seria o caso de um médium sentar-se aqui, entrar em transe, liberar de si o que se chama de ectoplasma, e esse ectoplasma é utilizado pelo perispírito da entidade que vai se materializar, por exemplo.
ela se materializa, forma Desculpa, é só pra gente, Sim, lógico. nem todo mundo conhece. Tá. O que é o ectoplasma? Ectoplasma é uma pedaço... substância que os seres, digamos, orgânicos têm e que é liberado pelo encarnado normalmente para que se possa dar... E a alma do outro não entra no meu corpo, é entra no físico. ectoplasma. Ele puxa o ectoplasma, o pensamento funciona nesse sentido, para que possa, essa matriz, que é o espírito que não se vê, possa se adensar. Então, o espírito passa então a ser visto aqui por olhos normais, materializado. Isso aconteceu bastante. De ver. Todos podem ver Usando... materialização. Pode pegar uma flor, materializar-se uma flor, né? Existe uma base para essa flor, uma árvorezinha que seja. Então, o ectoplasma vai em direção e pode refluir também. Ele aparece como a E sua aparece- última vida ou como pode qual aparecer. vida? Pode aparecer com a Porque, vida... né, se a gente foi várias vidas... Vamos imaginar que nós estivéssemos fazendo uma sessão de... Que forma que aparece? Vamos imaginar que nós estivéssemos fazendo aqui uma sessão de materialização do Napoleão e o Napoleão estivesse ainda no espaço, não estivesse reencarnado. Como é que ele apareceria para nós? Como ele é conhecido nos quadros, porque nós não somos contemporâneos dele. Então ele apareceria com aquela maneira como melhor se identificaria conosco. Então, às vezes, nós vemos um parente nosso. Por quê? Porque nós o conhecemos. Pode ser até que tenha sido uma pessoa que esteja em uma situação mais iluminada, mais jovem, mas naquele momento, para se reconhecer, para facilitar o processo, ele aparece... Ele escolhe a maneira que ele a vai maneira aparecer. que ele vai aparecer. Então, ele tem a base, que é o perispírito, o ectoplasma reflui, vem para cá, forma seu espírito. Acabou um certo tempo, Isso termina. acontece com você, não? Não, isso é materialização. Não. Eu não sou médio de materialização. Vai produzir um ruído aqui, vai levantar esse negócio, por exemplo, esse peso aqui. Então, se produz ectoplasma, médium fornece e ele funciona como se fosse uma alavancagem, sendo visível ou não. Então, isso aqui se levanta como se tivesse vencida a gravidade. Mas, na verdade, simplesmente é uma atuação, vamos falar assim, mecânica, utilizando ectoplasma da médium ou do médium. Então, é um trabalho difícil, é um trabalho até perigoso. Então, tem que ser um trabalho sob condições onde as pessoas mentalizem, ajudem. Porque se você começar a pensar negativo, encostar na médium, ela pode ter um choque, alguma coisa assim, o ectoplasma volta e não se forma o processo. Mas no seu caso Isso é uma específico, que é o que você sente. Tá. Agora vamos entrar no Incorporar e intelectual. falar. É intelectual. É. Então, isso é o físico. O intelectual funciona assim. É aquela história da sintonia que eu comentei com vocês, né? A lei da sintonia, lei do campo mental. Então, a entidade se aproxima de nós, médiuns, psicógrafos ou falem, se aproxima. É uma comunicação mente a mente, cabeça a cabeça, como se fosse uma telepatia. Pode também, de repente, ele comandar a mente, recebe os impulsos, transmite para a mão e a mão escreve rapidamente, como o Chico fazia, eventualmente. Então, não existe uma incorporação, como as pessoas falam. Aproxima-se. O que nós temos é um corpo espiritual. O espírito também tem um corpo espiritual. O espírito é uma centelha divina. O perispírito é esse corpo espiritual. Então, esse perispírito, ele afasta-se levemente do corpo físico do encarnado. O outro se aproxima e une-se, por assim dizer, levemente ou influencia levemente, magneticamente, o perispírito do médium. E a Você partir tem daí, que sair, a tua alma de alguma maneira tem que sair. Por isso, você fica inconsciente? Às vezes, Ou você tem consciência não, do tem que... consciência, às vezes. A entidade aproxima-se e seu pensamento passa, então, a comandar as ações do médium. Mas o médium tem consciência para interromper a conversa. O tempo inteiro. O tempo todo. Você sabe que está acontecendo. Porque aquelas coisas de incorporação, da pessoa ficar... Isso não é espiritismo. Isso são outras... Isso é mediunismo, vamos falar assim. É uma forma mediúnica de comunicação, sim. Porque ali também tem uma comunicação. A diferença é que a pessoa, às vezes, me permitam, me desculpem as pessoas que fazem assim, elas não foram educadas para se conter. Poderiam dar uma comunicação sem fazer todo aquele gestual. Mise-en-scène. Podia ser perfeitamente chegada à comunicação. Então, há uma aproximação e há uma interferência mente a mente, perispírito a perispírito. Agora, a incorporação, a possessão é um caso muito sério, muito grave de obsessão. Aí é como se o outro realmente entrasse num processo simbiótico, como se tomasse conta. Mas um corpo é do espírito. Dois corpos não vão ocupar o mesmo corpo. Isso é uma lei da física, uma lei natural. Então, não ocupa o mesmo lugar no espaço. Então, a influência é muito grande, mas é mente a mente, normalmente. O envolvimento se faz em torno da mente. E aí você fala... Aí a pessoa com a sua voz ou com a voz da pessoa? Pode ser com a voz da pessoa, pode ser com a minha voz, pode ser uma língua estrangeira, não é o meu caso. Mas pode ser o médium, em geral, quando ele fala, ele pode falar numa língua estrangeira, o que acontece em certas igrejas, às vezes. Né? Uma coisa natural. O dia de Pentecostes foi alguma coisa assim. Então, ele vem, se aproxima, e quando o médium tem essas qualidades, ele tem condição de falar, inclusive, línguas estrangeiras. Às vezes a garganta nossa sente uma leve modificação, percebemos aqui, essa modificação. A consciência existe, mas pode se tornar mais célere a palavra, pode ser mais devagar, depende da entidade. Como é que você sabe que aquela pessoa que está próxima de você é aquela pessoa que ela diz que ela é? Por exemplo, você fala, é o Napoleão. Então, como é que você sabe que é o Napoleão?
que está aqui falando, ou seja lá quem for, né? Não necessariamente. Não tem espírito sacana, quer dizer, eu vou falar que é o Napoleão, mas eu sou não sei quem. Chama-se mistificação. Né? O espírito pode mistificar, o médium pode sofrer esse processo, não tem médium que não esteja indene disso aí, todos nós podemos passar, há que ter o cuidado. Então, como é que nós identificamos o fluido do espírito? Quando há comunicação mediúnica, a entidade se aproxima de nós. Se ela quer se identificar, ela começa jogando uma natureza de fluidos, até para nos testar, ver a nossa reação, ver o nosso sentimento, a nossa sensibilidade. Então nós percebemos que há uma influenciação. Após isso ele se aproxima um pouco mais. Então nós começamos a entrar no campo energético desse espírito. Então nós percebemos que existe de fato uma entidade ali querendo comunicar. Depois ela entra num contato mais firme, às vezes coloca a mão na cabeça, a mão no ombro, enfim, há um contato maior. E depois passa efetivamente a dar a comunicação. Então nós nos acostumamos a perceber o padrão energético daquele espírito. Às vezes vemos o espírito chegar. Quando ele se mistifica, ele vai ficar mistificado por um certo tempo, ele vai ficar mistificado o tempo todo. Agora, ele pode enganar as pessoas sim, quando existe, por exemplo, o que se chama de inconsciência, e quando o médium do lado ali fica calado, não fala nada. Se ele percebeu a mistificação, ele deveria interromper a comunicação e aí o espírito será afastado. Mistificar é sacanear, é brincar. Fingir que é uma Fingir coisa, que é uma mas coisa, é enganar outra. É embuste, enganar as pessoas. Isso acontece, pode acontecer. Por isso que tem que ter qualidade na prática mediúnica. Então, por isso é assim, como é que você sabe que a fonte daquilo que você está recebendo... Pelo padrão de fluido, pela maneira de aproximação, pelos padrões fluídicos com que ele vem, se impregna o perispírito nosso, pela forma amistosa com que chega, pela forma amorosa. Então, às vezes você vê o padrão de radiação, né? A entidade se aproxima, você vê a aura, luz. Um mau espírito não vai ter luz para ficar divulgando para os outros. Então, você percebe pelo padrão vibratório, porque os espíritos são uma coisinha. Por exemplo, Chico Xavier e André Luiz, 2 anos de treinamento para chegar a produzir as obras de André Luiz. 2 anos. Então ele se aproxima, conversa, ora junto, na hora do almoço participa, troca impressões, então há uma sintonia. E essa sintonia é como aquele do surf. Tem que ter a sintonia ali na onda, senão cai, senão não dá certo. É a mesma coisa. Então, ser médium é surfar nas energias, saber, mais ou menos assim. É saber como se conduzir diante dos estímulos espirituais. É um jeito moderno de ver, não é isso? Ser um surfista uma maneira de mostrar, porque ali você tem sintonia com a onda. Eu sigo a doutrina espírita há muitos anos. Minha mãe era médium incorporável. Então, desde que eu nasci, eu vejo isso. Mas tem uma pergunta que não quer calar, que é o que ele estava perguntando. Da onde surgiram tantos espíritos se nós temos no planeta Terra 7 bilhões de pessoas e no Homem das Cavernas tinham 1000 homens? Sim. Então, é uma pergunta também para mim que não quer calar. É como assim, o universo é infinito? Não dá para saber. Da onde apareceram 7 bilhões de espíritos que estão reencarnando e estão chegando? O que nasce de espírito não dá conta para o que está morrendo. Eu acredito em todos os planos espirituais, em o que você está dizendo, eu vi muitas vezes, essa intuição todos nós temos, mas da onde surgiu? É como perguntar se o universo é infinito. Olha, pensa bem. Olha à noite o que nós chamamos de Via Láctea. Como essa tem outras. Só a Terra teria espíritos com a Via Láctea. Agora imagina outras Via Lácteas, outros sistemas. Hoje não se fala em universo, hoje se fala em multiversos. Mas nós somos alienígenas, muito grandes. Espíritos alienígenas. Se nós pensarmos do ponto de vista de trazer as bases nossas de outro mundo, do espaço, nós seríamos alienígenas. Nesse sentido, sim. Porque começa a Terra naquelas condições, vamos chamar vulcânicas, para facilitar a nossa visão, muito quente, muita temperatura, alta pressão. E não dá para encarnar nesse momento. Dá para ter umas amebinhas lá, umas monocelulares. Mas oportunamente os espíritos virão à Terra, vão nascer, vão crescendo lentamente. A perfeição divina nesse sentido é grande. Então, Deus está criando permanentemente. E não temos só a Terra, nós temos a Via Láctea, tem outras, digamos, outras vias lácteas esparramadas, sai daqui, tem outros mundos atratores. A coisa é muito grande, muito grande. Porque só a Terra teria que ter espíritos. Então, aí os espíritos são trazidos para cá. Aqui não são criados mais, porque não é o caso. Já teve fase da criação, o mundo já foi primitivo. Hoje não é o caso mais. Hoje são espíritos. A Terra, a tendência da Terra é passar para outro mundo, um mundo de regeneração. Mas já foram criados no seu tempo. Hoje não é mais, mas são criados em outros mundos, mundos primitivos, são trazidos para cá e tem um estágio. Digamos, o progresso é incessante, permanente. Se apega com a grandeza de Deus, que você vai ver que a sua pergunta é interessante, mas ao mesmo tempo é necessário ampliar a nossa visão para ver o cosmos, o universo muito maior do que nós possamos imaginar, muito maior. E Carolina,
Carolina, prazer. Assim, eu tenho gente na família, tem doença, é a parte da ciência e a cura, o João de Deus, né? Então, assim, uma pessoa que vai no médico, ela tá praticamente, o médico diz que é incurável. E aí alguém fala para ela que tem um médico, né, que vai fazer uma operação espiritual. Tal. Pela ciência, ela estava praticamente incurável. Não tem o que fazer mais, porque é um câncer no cérebro de último grau. 2 anos ela está viva, andando, falando, não perdeu nenhuma função. Até quando vai isso? O espírito nunca vai se desligar. Até quando essa pessoa, esse João de Deus, vai manter ele aqui na Terra? Até quando vai a vida dele? Olha, lembrar do Evangelho, né? Há coisas que são feitas para demonstrar a glória divina, a glória de Deus. Há coisas que são feitas em função das necessidades evolutivas de cada um. Esse João de Deus é um médium colocado aqui, aparentemente está fazendo uma obra caritativa, trazendo esperanças às pessoas. Há determinadas pessoas que vêm para cá para mostrar que de fato isso acontece, é uma realidade. Ou seja, há a possibilidade do mundo espiritual interferir no mundo material, inclusive influenciando nesses casos de desengane, não? Então, nesses casos, eles atuam. Isso não é só com ele que acontece, acontece em outros lugares. Aqui em São Paulo tem outras casas que fazem isso também. Então, o que acontece? A pessoa, naquele momento, passa por um processo onde ele está se tratando. Mas não é só se tratar do ponto de vista físico. Também o seu perispírito, que é a matriz que registra toda a vida da pessoa, todas as necessidades evolutivas naquele momento. É uma memória transitória que ele tem no corpo físico. Mas aí ele vai tirar a radiografia e não tem a doença. Aí é uma coisa... Aí cada caso é um caso. Se aquela doença da ciência foi constatada que ela não tem cura e que ela lastra, aí põe a mão de Deus ali. O perispírito fica registrado em nós as nossas dificuldades. Então, de repente, esse problema dele, que ele tem, está ligado à história anterior dele, ou alguma coisa que está marcado no seu corpo espiritual. Ele tem disposição para se curar, ele tem o processo, tem as pessoas que vão ver que isso acontece, os médicos que talvez tenham que pesquisar um pouco mais. Então é todo um complexo em torno de uma coisa pequena aparentemente, mas tem muita coisa por trás disso, nós precisamos compreender um pouco mais, pesquisar um pouco mais. Talvez essa cura poderia ser acompanhada pelos médicos para ver se de fato o que está acontecendo ali. E não apenas ficar à distância, quem sabe aproximar, chamar a atenção. Hoje, se você participar de um congresso médico espírita, você vai ver que os médicos vêm de fora, alguns americanos, alguns da Inglaterra, participam, contam suas experiências. Hoje a perspectiva é outra. A própria medicina hoje aceita que as crenças sejam consideradas nos tratamentos psiquiátricos, por exemplo, coisa que não acontecia antigamente. Então nós temos que rever, talvez, o papel do homem, não só do espiritismo, do homem, não importa a seita, do homem e essa ligação com Deus. E as causas das aflições, principalmente. Por que a pessoa está passando por isso? Então eu gostaria que você pudesse me dizer e dizer para a gente aqui, para quem está ouvindo, segundo o olhar da fé espírita, quem somos nós, humanos? Nós somos seres inteligentes, filhos de Deus, nosso Pai, voltados para o progresso, para a construção de um mundo melhor, cada vez melhor. Nós somos seres que precisamos trabalhar pela paz individual, pela paz coletiva, buscarmos a serenidade, darmos a nossa contribuição perante a vida, porque muito recebemos, voltados para a fraternidade, como uma forma de alavancar o progresso social de todos os povos, não apenas da Terra. Voltados para o bem. E graças a Deus nós temos um modelo que está associado à nossa tradição judaico-cristã, que é a figura de Jesus Cristo. Então, nós todos somos, na verdade, trabalhadores do Senhor, cada um no seu tempo de compreensão, de entendimento, mas cada um com uma força dentro de si, capaz de alterar as circunstâncias das nossas vidas. E essa força se chama fé. E essa fé é a luz que nós temos dentro de nós para fazer crescer cada vez mais a nossa consciência, onde estão escritas essas mesmas leis que nós falamos. Então nós temos que atender essas leis. E nós temos que naturalmente cumprir o seu dever, cada um, marcar a sua passagem na forma de luz. Essa luz que vem de Deus, que começou lá simples, lá junto ao mineral, mas que um dia refletirá a grandeza da criação. É o que eu posso dizer. Tá grande isso aí, nós somos tudo isso? Nós somos Mas não estamos indo muito bem, porque não estamos cumprindo nem 1/10 disso aí que você está falando. O tempo é nosso conselheiro e nosso amigo. Tá bom, de qualquer maneira eu agradeço bastante a sua disposição, o teu coração aberto para ajudar a nos esclarecer sobre o ponto de vista da sua fé. Quem somos nós? Obrigado, viu, Nós só temos a agradecer, Celso. Muita paz para todos.
Você ouviu Quem Somos Nós? Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca.